Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Cristo vive entre nós. Celebramos hoje a Epifania do Senhor. Dileto e amado ouvinte do nosso programa, aqui da nossa Diocese de Formosa, e você também que reza conosco de outras localidades, receba o meu abraço e o desejo de um abençoado domingo da Epifania para você aí na sua paróquia, na sua comunidade e juntamente com a sua família. Estamos meditando o livro O Corpo Místico de Cristo, do Bispo Fulton Sheen. Estamos no primeiro capítulo, O Cristo por Inteiro, na introdução neste segundo dia. Ontem falávamos do ensino, da memória daquilo que o homem deixa como ensino cristalizado para a posteridade. Isso em relação a Jesus. Hoje falaremos do exemplo. Há uma segunda maneira pela qual um personagem do passado pode se fazer sentir no presente, e é pelo exemplo que ele deixou. Qualquer homem que já teve um biógrafo pode projetar a força de sua personalidade no futuro, muito depois de sua carne já ter se desfeito em pó. O exemplo militar de um César ou de um Napoleão, a vida santa de um Vicente de Paulo ou de um Dom Bosco, as façanhas ousadas de um Colombo ou de um Fernão de Magalhães, podem ser contadas e recontadas 1000 vezes, tornando-se assim uma inspiração e um desafio para os homens valentes e santos de outros tempos e de diferentes nações. Da mesma forma, nosso Senhor bendito pode até influenciar nossos dias, porque Ele nos deixou o belo exemplo de uma vida santa e moral que devemos seguir. Nós também podemos perdoar como Ele perdoou aqueles que o crucificaram. Podemos ser dóceis como Ele foi dócil com as criancinhas, humilde como era diante daqueles que o tornariam um rei terreno, e orante como nas longas vigílias nos altos das montanhas. Incontáveis são, de fato, os atos heróicos, abnegados e santos de nossos dias, que tiveram como inspiração o exemplo daquele que desceu do céu para nos ensinar que tipo de homem Deus desejou que fôssemos desde toda a eternidade. Essas são as duas maneiras, o ensino e o exemplo, pelas quais todos os homens, e Nosso Senhor em particular, deitaram raízes, mesmo séculos depois da própria morte. Mas, e isto é importante, a pena é que há muitos que acreditam que essas são as duas únicas maneiras pelas quais Nosso Senhor poderia mover os corações, incendiar as mentes em nossa época. De fato, se nosso divino Salvador não tivesse outra maneira de se projetar em nossos dias, a não ser pelos registros evangélicos do que ele disse e do que ele fez, como diferiria de Platão ou Confúcio, de Maomé ou de César? Eles também vivem no presente pelo ensinamento e pelo exemplo. Estou disposto a conceder que o ensino e o exemplo de Nosso Senhor são mais nobres do que os de outros homens. Mas, se Nosso Senhor não tem outra maneira de se projetar além da que é comum a todos os homens, então Ele é apenas um homem e não Deus. É interessante, prezado ouvinte, essa consideração de Fulton Sheen. Ele faz o nosso coração realmente criar uma concepção do Cristo transcendente.
Amanhã nós vamos completar com o terceiro programa a introdução deste primeiro capítulo, que é muito importante para nós, o Cristo por inteiro, e a gente vai completar isso exatamente mergulhando na consciência de que Cristo transcende a todos. O ensinamento e o exemplo de nosso Senhor são incomensuráveis, mas estas duas dimensões, elas também estão presentes na vida dos homens, dos filósofos, dos grandes vulgos da história, que também ensinaram e deixaram testemunhos. Mas Nosso Senhor vai além. Amanhã nós vamos completar isso. Nosso Senhor vai além. Ontem, quando falávamos do ensino de Cristo, é um ensino indubitavelmente grandioso, que transcende os ensinos de qualquer outra pessoa neste mundo. Também o exemplo. Qual desses filósofos, qual desses homens que morreu pela humanidade, que foi a cruz, que foi a paixão? Ninguém. Somente o Filho de Deus foi capaz de tamanha façanha, de dar a sua vida, de entregar a sua vida pela humanidade, pela salvação dos que haviam sido derrocados da graça para esta escuridão, para este desespero de não poder alcançar a luz divina. Portanto, esse exemplo de Jesus, ele transcende a todas as realidades, como o seu ensino e o seu exemplo, que vai para além daquilo que nós podemos encontrar nos grandes mestres deste mundo, mesmo na vida dos santos, isso vai ser completado com a sua dimensão divina transcendente. E nós já podemos ver no ensinamento e no exemplo de Jesus algo que nós não encontramos na vida de outros homens. O Evangelho é uma realidade tão profunda que nós não temos condição de compreender tudo que nosso Senhor ensinou para nós. São realidades que transcendem a nossa capacidade humana. É preciso o auxílio da graça, da ação do Espírito Santo em nós, a fim de que a gente possa compreender esses ditames, estas grandes ensinanças de nosso Senhor em nossas vidas. Neste domingo da Epifania, que nós contemplamos a visita dos magos a nosso Senhor, e os magos representam a universalidade. A mensagem de nosso Senhor, o seu exemplo, transcende a territorialidade onde Jesus viveu e cresceu, que é o mundo judaico. Ele veio para os judeus para aplicar um ensinamento de preparação para a sua manifestação como Messias. Mas a partir do momento que Cristo se entrega à humanidade pela salvação de todos, aí ele transcende a própria realidade do seu território. Nosso Senhor redime toda a humanidade, não somente os judeus. A sua pregação, a sua vida pública foi destinada em primeiro lugar aos judeus, mas o seu sacrifício, a sua entrega, é para toda a humanidade. Aqui está o sentido da visita dos reis, hoje celebrado na liturgia, ao presépio, à manjedoura de Belém. Na pessoa dos magos, dos reis do Oriente, nós podemos enxergar a missão universal de Cristo. O seu apostolado, a sua entrega, é para a salvação de toda a humanidade. Cristo veio para salvar a todos. Amém.
A aclamação ao Santo Evangelho de hoje nos apresenta o versículo 2 de Mateus 2. Vimos sua estrela no Oriente e viemos adorar o Senhor. Que atitude bonita dos magos que, orientados por Deus pelo astro do céu, a estrela, eles não tinham outro objetivo a não ser adorar o Senhor no menino Deus. A Epifania significa manifestação, apresentação. É a manifestação do Senhor Jesus como luz, a estrela, que iluminou e ilumina todas as nações, representadas pelos magos do Oriente. Quantos lugares não se pode falar de Natal? Se fala de Papai Noel, se fala de boas festas, mas não se fala mais de Feliz Natal. É a perseguição, é a cristofobia, que é esta manifestação horrível dos nossos tempos. O Evangelho de hoje se inicia com a chegada em Jerusalém dos magos, indicando que eles, não os anjos, como no Evangelho de Lucas, são os anunciadores do nascimento do Rei dos Judeus. Os magos percorrem um caminho árduo e longo. É um caminho de crença, um caminho de fé, para encontrar e adorar o menino Jesus. O rei pagão Herodes deseja matar e se livrar do Rei dos Judeus, o tão esperado Messias, tão anunciado e esperado no Antigo Testamento. Certamente com esse episódio, o evangelista Mateus deseja mostrar em prefiguração esse complô das autoridades judaicas que levará Jesus à morte de cruz. O Cristo vai sendo perseguido desde a sua infância. É importante que se tenha claro, quem eliminou Jesus não foi todo o povo judeu, mas suas lideranças. Elas que incitaram as multidões a pedir a morte de Jesus. Por outro lado, os magos representam os pagãos que, junto com os judeus convertidos a Jesus, formavam e faziam parte da primeira comunidade cristã que acolheu Jesus como Messias, o Messias de Israel. Eles prostraram-se diante de Jesus e ofereceram seus dons, reconhecendo-o como seu rei, o ouro, como seu senhor, o Quírios, o incenso, o Messias, o servo sofredor, a mirra. Avisados em sonho, retornaram às suas terras por outro caminho. Quem procura por Jesus o reconhece e o adora. Esses nunca voltam a Herodes, nunca voltam a ser o mesmo. Quem encontrou Jesus, encontrou a luz. Quem o segue, não andará mais nas trevas. Sejamos assim, prezado ouvinte, homens e mulheres, que encontrando Cristo, a luz de Belém, jamais voltaremos a Herodes, símbolo do mal, símbolo do paganismo, símbolo do retrocesso. Que Deus nos ajude a caminhar sempre nesta luz. Pai de amor, Deus Santo, dai-nos a graça da conversão ao Teu Filho Jesus. Nós queremos também a Ele nesse dia oferecer os tesouros do nosso coração, nossa inteligência, nossa vontade, nossa liberdade, para que tudo em nós seja compungido na graça do Espírito Santo, para que possamos dizer sempre: Jesus é o meu Senhor, hoje e sempre. Amém. O bom Deus abençoe você, sua família, abençoe as folias de reis que estão girando, encerrando suas atividades e nos encha de santa alegria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a noite com a oração da noite e amanhã com mais
uma presença da oração da manhã em sua vida. Fique em paz.